Com vocês um texto que nós já lemos muitas vezes, já compartilhamos muitas coisas desse texto, que é no Salmo de número 8. Salmo de número 8. E o título dessa mensagem é Contemplando a Criação, Adorando o Criador. Contemplando a criação, adorando o Criador. Salmo de número 8. Vamos ler. Diz assim: Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que puseste tua glória nos céus. Da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós mais uma vez te agradecemos pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça em nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará. Nós desejamos ouvir a tua voz, desejamos ser vivificados pela tua palavra, e é o que nós te pedimos nesse instante, que o Senhor fale conosco e que a tua palavra, Senhor, possa transformar nossas vidas. Pedimos ao teu Santo Espírito que ilumine o nosso entendimento, quebrante o nosso coração e nos faça andar segundo os teus princípios e os teus propósitos. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, eu não sei quantos de vocês já foram a algum museu ou algum lugar onde havia uma exposição artística, né? Ou pelo menos já viram, né, alguma ilustração nesse sentido, né? Talvez num filme, né? De repente você pode ter assistido um filme em que um personagem estava ali no museu, né? E ele estava ali sentado de frente com uma obra, um quadro talvez, né? Um quadro de alguém muito talentoso, famoso. E ele está ali olhando, ele fica ali muito tempo olhando para aquele quadro, e ele fica tentando entender ali o que o artista estava expressando por meio daquele quadro, né, por meio daquela obra. Ele tenta entender a mente do artista, ele tenta entender o que e por que o artista expressou ali através daquela pintura, né, o porquê que ele expressou aqueles traços, aquela paisagem, aquele objeto. E ele tenta também extrair de alguma maneira ali os detalhes que podem fazer com que ele compreenda não somente a arte, mas também o artista. A isto nós chamamos, né, de contemplação. Esse momento em que a pessoa, né, para olhar aquilo que foi criado, para observar e tentar absorver tudo isso que eu disse há pouco, né? Ver o artista não, né? Procurar conhecer o artista através da sua obra, extrair ali daquela obra as realidades que estavam sendo expressas ali, ou que foi expressa ali naquela obra, né? E essa experiência da observação, essa experiência da contemplação, ela gera em quem é um bom observador, ela vai gerar sensações também.
quando ela começa a perceber os detalhes ali daquela obra. Eu estou falando de uma pintura, né? Porque é o que normalmente a gente vê numa exposição de arte ou no museu, né? Mas isso no museu, por exemplo, pode ser expandido para uma escultura, né? Mas não, essas coisas a contemplação não está limitada a isso. Até mesmo numa leitura, né, numa boa literatura, você também pode contemplar e conhecer, né, o escritor ali, através daquilo que ele escreve, através da obra que ele escreveu ali. Você também pode conhecer, mesmo que seja uma ficção, você pode conhecer um pouquinho, né, daquilo que inspira o autor ali, o escritor. Por que eu estou falando essas coisas? Porque esse Salmo de número 8, ele dá início, né, aos salmos de criação, né, aos salmos que falam sobre a criação. E a criação, toda a criação de Deus, ela vai sempre apontar para o Criador. Então, por meio da criação, nós podemos também conhecer um pouco do Criador. É evidente que conhecer profundamente o Criador, no caso Deus aqui, a plenitude desse conhecimento vem por meio das Escrituras, porque ele se revela especialmente ao homem, né, ao ser humano, por meio das Escrituras. Mas através da criação, nós também podemos ter o entendimento, né, e ter uma conexão com o Criador, né, que é o grande artista, né? Então, quando a gente, nesse exemplo que eu dei, né, nessa ilustração que eu dei, quando a gente contempla uma obra, né, a gente também de alguma forma consegue entender o artista, a gente consegue entender aquilo que ele criou, mesmo que não amplamente, mas a gente consegue entender, e a gente é convidado, né, a contemplar e conhecer a Deus também por meio daquilo que ele criou, né? Então, esse Salmo 8, que é um salmo de criação, ele nos convida justamente para nós olharmos para a criação, mas não apenas por curiosidade. Ele nos convida a olharmos para a criação com um coração que contempla, reconhece e adora a Deus. Quando nós contemplamos a criação de uma forma correta, nós somos de fato levados a reconhecer a majestade de Deus e também o nosso papel como criaturas de Deus. E nos versos 1 e 2, né, o que o salmista, o que Davi fala, nos mostra aqui é justamente a questão da majestade de Deus revelada na criação. Mas é interessante como ele começa, né? Davi, ele começa exaltando justamente a majestade e a glória de Deus, que é visível em toda a sua criação. Então, Davi, ele olha para a criação, mas o seu olhar, a sua contemplação vai para o Criador. E através, então, da criação, ele percebe a majestade e a glória de Deus. Ele olha para a criação de Deus e vê como Deus é poderoso, magnífico. Davi, que era um rei, né, ele olha para Deus e percebe que Deus faz parte de uma classe dominante muito superior. Ele era rei, Davi era rei, mas quando ele olha para Deus, ele vê que Deus está numa classe de domínio muito acima do que qualquer autoridade nesta terra. Então, Davi, ele olha para Deus, reconhecendo a sua grande força, reconhecendo o grande poder de Deus. Por isso ele fala, quão majestoso é Deus, quão magnífico é o nome de Deus. Porque ao olhar a criação inspira a admiração de Davi e a reverência de Davi ao Deus de Israel, ao Deus forte, ao Deus poderoso, ao Deus maravilhoso, ao Deus magnífico, ao Deus que pode todas as coisas.
Quando nós olhamos para a criação, nós percebemos que tudo aquilo que Deus criou proclama quem é Deus. Toda a criação proclama quem é Deus. Em toda a criação nós vamos ver a grandeza, o poder e a soberania de Deus. Então Deus, nesse salmo aqui, para Davi, Deus é o ponto de partida para que ele pudesse compreender todas as coisas. E para nós é a mesma coisa. Deus é sempre o ponto de partida para nós entendermos a realidade, para nós entendermos tudo o que acontece. Mesmo quando nós olhamos para a criação vai nos fazer, ou vai nos apontar para o Criador. E quando nós olhamos para o Criador, como Davi, ele começa aqui, nós vemos a majestade de Deus, nós vemos o poder de Deus, nós vemos a magnificência de Deus, nós vemos a soberania de Deus. E ao olharmos para todas essas fugiu o nome agora, não é qualidades, todos os atributos de Deus, quando nós vemos todos os atributos de Deus, nós passamos a compreender todas as coisas. Então, compreender a realidade, compreender o que acontece no nosso dia a dia e no mundo, para nós termos uma compreensão correta, nós precisamos olhar para Deus. Sem olhar para Deus, nós não vamos compreender de fato o que está acontecendo. A filosofia não consegue entender o que acontece de fato. A sabedoria humana também não consegue nos dar respostas satisfatórias. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós contemplamos a Deus, nós passamos a entender a realidade, nós passamos a entender o porquê de todas as coisas, mesmo que a nossa compreensão não seja completa. Mas Deus passa a ser a nossa fonte e o nosso ponto de partida para a compreensão de todas as coisas. E o verso 2 nos traz algo que é muito significativo, porque no verso 2 Davi ele vai falar das criancinhas, dos bebês, e aí em comparação com o que ele fala no verso 1, da majestade, do poder, da grandeza, da soberania de Deus, da supremacia de Deus, ele vai falar que até mesmo os mais simples podem alcançar esse conhecimento, podem reconhecer Deus como majestoso, como poderoso, como aquele que pode, aquele que é magnífico, aquele que está acima de todas, que está sobre todas as coisas e que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Então, Davi ele fala aqui que esse conhecimento de Deus não é uma coisa reservada para os cultos, para os filósofos, ou para os pensadores, ou para aqueles que estão, até fazendo um contraponto com o que eu disse aqui, né? Aqueles que estão numa classe superior, né, da humanidade. Não, ele fala que esse conhecimento está disponível para todos, desde o mais simples, da pessoa mais simples, que talvez mal consiga ler, até as pessoas mais intelectuais. O conhecimento de Deus está disponível e todos podem chegar a essa mesma compreensão de que Deus é poderoso, Deus é majestoso, Deus é magnífico, e podem experimentar as realidades espirituais, porque todas essas coisas, essa grandeza de Deus está posta para que todos possam compreender e entender. Então, quando Davi começa pela contemplação de Deus, ele também nos chama a começarmos pela contemplação de Deus, para que a nossa percepção da realidade, a nossa percepção da vida, a nossa percepção das circunstâncias também possa ser mudada. Quando nós contemplamos a Deus, a nossa percepção do mundo, a nossa visão do mundo é mudada, porque uma vez nós olhamos para o mundo a partir de nós mesmos, ou a partir do próprio mundo. Mas quando nós olhamos para o mundo a partir da perspectiva de Deus, então tudo muda. Tudo muda. E é isso que Davi está nos chamando aqui, para nós contemplarmos a Deus, para que a nossa percepção da vida, a percepção das circunstâncias, a percepção de nós mesmos possa mudar. A contemplação, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar adoração.
e dependência desse Deus magnífico, desse Deus poderoso. E esse então era o primeiro ponto, né, que eu queria expor aqui para vocês, né, a majestade de Deus revelada na criação. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui é o que Davi vai traçar nos versos 3 ao 8, né, que começa com a pequenez do homem, contrapondo com a dignidade concedida por Deus. Então, por um lado, nós vemos nesse salmo que Davi, ele se vê diante de Deus, mas como um ser, entendo o que eu vou dizer, insignificante. Mas esse ser insignificante recebe de Deus uma dignidade que está relacionada ao governo e ao cuidado de tudo aquilo que Deus criou. Então, quando Davi olha para os céus, né, ele percebe, em primeiro lugar, a sua pequenez. E todos os personagens principais da Bíblia, né, os grandes profetas, né, quando a gente vê o relato deles mesmos diante de Deus, eles percebem sua pequenez, né? Não vou citar todos, né, mas a gente vê Jeremias que fala assim: puxa, eu não sei falar, né? A gente vê Isaías que diante de Deus ele diz: ai de mim. Então, só por esses dois, né, somando com Davi aqui, a gente percebe que ao contemplarmos Deus e olharmos para nós mesmos, a gente vê como nós somos pequenos, como nós somos, aos nossos próprios olhos, insignificantes. Então, quando nós olhamos para os céus, nós precisamos também perceber a nossa pequenez em nós mesmos, né? Davi, ele vai falar no verso 4 aqui, né? Que é o homem para que te lembres dele. Então, apesar de nós entendermos e percebermos essa pequenez, né, Deus, ele concede para esse homem, para esse ser que somos nós, que somos pequenos, ele concede para nós uma dignidade e uma responsabilidade. Porque ele diz também no verso 5, né? Tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Então, por um lado nós somos pequenos, mas por outro lado Deus nos coroa de glória e honra, né? Então o homem, ele recebe, onde está a glória e a honra do homem? Quando Deus concede para o homem autoridade sobre a criação. Deus dá ao homem autoridade sobre a criação, e a gente vê isso nos versos 6 até o 8, né? Porque essa autoridade vem junto com uma responsabilidade, né? A responsabilidade da mordomia, né? De cuidar daquilo que Deus criou, de administrar o que Deus criou, né? Então, nós percebemos em Deus a nossa identidade, que a nossa identidade não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Deus que nos criou e nos confiou a responsabilidade de cuidar da criação. Percebe como isso gera em nós um equilíbrio para nós não nos orgulharmos? Porque uma vez que nós temos autoridade sobre toda a criação, a gente pode se orgulhar, achar que isso é nosso e achar que a gente pode usar da maneira que a gente bem pensar, mas não é assim. Não pode ser assim, porque diante de Deus nós somos colocados em uma posição de humildade, quando nós reconhecemos a nossa pequenez. Mas também diante de Deus nós reconhecemos a nossa responsabilidade, e a responsabilidade que Deus nos dá com a sua criação, de cuidar da sua criação, diz respeito também a nós utilizarmos corretamente tudo que Deus criou. Quando nós não utilizamos corretamente aquilo que Deus criou, nós não estamos honrando a Deus e não estamos sendo responsáveis por aquilo que Ele criou. Então, nós precisamos procurar entender como Deus quer que a gente utilize aquilo que Ele criou. Então, a gente percebe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, só para a gente entender um pouco melhor essa questão. Deus criou as hortaliças, por exemplo,
né? Então, existem muitas hortaliças, e cada hortaliça tem uma função, tem lá as suas características. As ervas também têm as suas características, têm as suas funções. Quando nós usamos tanto hortaliças como as ervas, né, de forma inadequada, ou da maneira como Deus não as criou para serem utilizadas, nós não estamos honrando a Deus e não estamos cuidando bem daquilo que Ele criou. A mesma coisa a gente poderia estender para os animais e para a área ecológica. Quando nós não cuidamos da natureza como Deus quer que ela seja cuidada, nós não estamos honrando a Deus. Isso significa que nós não estamos nem mesmo conseguindo contemplar a Deus, e nós não estamos assumindo a nossa responsabilidade com a criação. Por isso, quando nós olhamos para Deus, nós precisamos entender que Ele nos dá uma identidade, e nessa identidade a gente percebe que nós não somos tudo aquilo que a gente pensa que é, né? Paulo, inclusive, ele vai dizer: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que nós recebemos de Deus algo que nos dá honra, que é aquilo que eu acabei de falar, que é a responsabilidade sobre a criação. Ele nos deu domínio sobre a criação, autoridade sobre a criação. Mas nós precisamos administrar essa criação, a criação de Deus, como Deus quer que seja cuidada e administrada. Precisamos saber utilizar bem tudo aquilo que Deus criou e confiou em nossas mãos. Amém? A terceira questão é a resposta que nós devemos dar diante de tudo isso, quando nós contemplamos a Deus, quando através da criação nós somos levados a olhar para Deus e ver quão majestoso, quão magnífico, quão poderoso Ele é. E isso a gente vê no verso 9, né? E é interessante porque no verso 9, Davi, ele termina o salmo da mesma maneira como ele começou, fazendo uma declaração: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Davi, ele fecha esse ciclo de contemplação, começando olhando para Deus no verso 1, aí ele passa pela criação e volta para Deus em adoração. Então a criação é um meio, não um fim. A criação é um meio, não um fim. Ela nos leva de volta para o Criador. Contemplar a criação nos leva de volta ao Criador. A nossa resposta à contemplação da criação sempre deve ser adoração genuína a Deus, louvor constante a Deus, e uma vida que glorifica a Deus no uso correto de tudo aquilo que Ele criou. E eu quero, melhor, antes de concluir, né, já estou indo para o final aqui, mas me veio, né, sabe quando a gente tem a oportunidade de, nas férias, viajar, ir para a praia? Às vezes nem é nas férias, né? A gente pega um feriado, né, como esse, né, prolongado, então a gente vai para a praia, a gente tem a condição de ir para a praia. A gente vai para uma praia bonita tal, e a gente olha aquele mar imenso, a gente olha a paisagem. Muitas vezes a gente olha a paisagem no trajeto, né, da nossa casa até a praia. Ou a gente vai para o interior, né, para uns lugares realmente muito bonitos, né, onde tem muita paisagem. A gente olha para aquela paisagem, a gente olha para aquelas montanhas, para aquelas rochas enormes, né? A gente fala: meu, isso foi desenhado, isso é lindo. E aí às vezes a gente tem a oportunidade de nesses lugares ver o pôr do sol, e alguns que se empolgam, né, vê o pôr do sol e fica a noite inteira lá olhando as estrelas, e depois vê o nascer do sol, né? Mas é magnífico. Você vai para o interior, né, onde fora assim, das cidades grandes, nas madrugadas você fala assim: onde estavam todas essas estrelas que eu nunca vi, né? E aí você fica maravilhado, né, com aquilo que você vê. A gente poder contemplar estas coisas que Deus criou é uma maneira também de Deus nos atrair para Ele mesmo.
E a gente precisa desse momento de a gente parar e contemplar, ouvir os pássaros. Ouvir pássaros é uma coisa magnífica isso. Uma vez eu fiquei, confesso que fiquei até meio indignado, né? Porque eu estava com algumas pessoas e eram de manhã, assim, né? Por volta, nem era tão cedo, assim, era por volta de 8 e pouco da manhã. E próximo a nós, assim, né? Veio um monte de pássaro, né? E cantando, tal, né? Aquela coisa. E eu achando lindo, né? E tinha uma pessoa que falou assim: nossa, meu, esses passarinhos cantando aqui, tirando minha concentração, e reclamando, porque tinha um monte de pássaro ali cantando, né? E eu ao contrário, falei: puxa, que coisa magnífica, que coisa maravilhosa, né? Olha o canto dos pássaros. Então, tem pessoas que se incomodam com o canto dos pássaros. É impressionante isso. Mas quando a gente tem uma relação correta com Deus, a gente ouve os pássaros e a gente percebe que no canto dos pássaros eles também, conforme o seu propósito para o qual Deus os criou, eles estão adorando a Deus. Se você já teve essa oportunidade, né, de ir no meio da floresta, numa floresta qualquer, né, e aí há um momento que bate um vento forte, né? Esses ventos fortes, eles começam a balançar as árvores, e você para prestar atenção, né? no som do vento batendo nas árvores, e as árvores ali batendo uma nas outras, né? As suas folhagens batendo umas nas outras. Aí você percebe ali que é como se elas estivessem aplaudindo o Criador. Talvez até mesmo em meio a uma tempestade, né? Que é assustadora, é evidente. Mas ali você consegue também perceber a grandeza, o poder e a autoridade de Deus. Porque se diante de uma tempestade assustadora, né, que pode talvez ceifar a sua vida, né, com o poder que ela tem, né? A gente não mora no norte, no hemisfério norte, né? Mas a gente sabe ali que no hemisfério norte tem muito furacão, aquela coisa toda, e é devastador. Tem uma força devastadora. Mas até mesmo diante dessa assustadora força da natureza, quando a gente contempla de forma correta, a gente vai perceber o que Davi percebeu, que apesar da força da natureza, há um Deus que é muito mais poderoso, que tem o controle dessa força da natureza em suas mãos. Jesus demonstrou isso, dando ordem para a tempestade, dizendo para que a tempestade cessasse, e a tempestade cessou imediatamente. Eu quero concluir então, dizendo que contemplar a criação deve nos levar a reconhecer a grandeza de Deus, a nossa pequenez e ao mesmo tempo a nossa dignidade como portadores de uma missão que Deus nos deu. Missão de cuidar, missão de administrar aquilo que Ele criou. E isso vai gerar em nosso coração louvor, gratidão, humildade e uma ampla responsabilidade. Por que ampla responsabilidade? Porque essa responsabilidade, ela vai alcançar todas as esferas da vida, inclusive a área ecológica, evidentemente que também a área espiritual e a área social, a nossa vida social. Então, ao contemplarmos a Deus, nós somos levados também a olhar para tudo aquilo que Ele criou, cuidar daquilo que Ele criou, mas somos levados a olhar para nós mesmos e cuidarmos da nossa vida espiritual, mas também somos levados a olhar para aqueles que estão ao nosso derredor, observar as suas necessidades, ouvir essas pessoas, cuidar dessas pessoas que estão ao nosso derredor, suprir as necessidades que porventura elas tiverem, e fazer tudo aquilo que for necessário para que as pessoas ao nosso redor conheçam a Deus, e ao conhecerem a Deus,
elas possam lidar com as questões da vida, com as questões do seu dia a dia, com a perspectiva de Deus e não com a perspectiva humana. Mas principalmente quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão próximas de nós, nós somos levados a cumprir com a missão que Deus nos deu, que é pregar o Evangelho, para que ela tenha um relacionamento íntimo com Deus, para que ela conheça a Deus. E para conhecer a Deus, não basta nós falarmos um versículo para a pessoa, nós precisamos estar dispostos a pegar na mão dessa pessoa e caminhar com ela até que ela conheça a Deus. Que é a nossa responsabilidade para com o próximo. É importante, e eu entendo que nós devemos ter a prática, né, de distribuir um folheto com uma mensagem, ou mandarmos um texto para alguém, né? Não essas correntes, né, que o pessoal manda, que acaba ficando até sem sentido, né? Que a gente olha, puxa, mais um lá e a gente nem presta atenção no que está escrito. Mas muitas vezes eu estou falando de coisas que acontecem comigo. Eu estou lendo um texto, Deus me traz à memória uma pessoa, eu oro por essa pessoa, envio esse texto com uma aplicação pessoal, e a resposta da pessoa é que ela precisava ouvir aquilo, que aquilo ajudou ela a olhar para Deus, a ter fé em Deus, né? E a caminhar e enfrentar melhor as questões que ela está vivendo. Então, essa responsabilidade nós precisamos assumir. Eu peguei um pedacinho aqui da mensagem da Marilza, né, na reunião das mulheres, né, e ela estava incentivando, né, a escrever cartas, né, para as pessoas, para os irmãos, para quem para quem Deus colocar no seu coração, porque ao receber uma mensagem que vem do coração de Deus, vai gerar vida nas pessoas que recebem. E esse deve ser o nosso propósito. Então, como Davi, nós também devemos começar e terminar declarando: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ao contemplarmos a criação, esta deve ser a nossa declaração: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, quão poderoso é o teu nome em toda a terra. Amém? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E nós vamos adorar um pouco mais ao Senhor, mas com esta consciência, com esta realidade em nossas mentes e em nosso coração. E eu quero de fato convidar você principalmente nós que vivemos numa cidade que não para, né? E isso é sempre perigoso para nós. Perigoso em que sentido? Perigoso porque ela é uma cidade como São Paulo, é uma cidade que está sempre nos empurrando. Se a gente parar, a gente é atropelado. Se a gente deixa eu dar uma respirada aqui. Não, alguém rouba o nosso fôlego, né? Se você imagina você, né, na hora do rush, você está lá na estação Brás do trem, aí você resolve ali, né, parar ali entre a porta e a plataforma quando o trem para, né? Deixa eu dar uma olhada aqui como estão as coisas. Vamos passar por cima de você. Se você estiver dentro do trem, estiver parado na porta e não a sua estação for a outra, se você estiver ali parado, você não descem com você, né? Porque em qualquer lugar que você estiver nessa cidade, tudo está te empurrando. Você está no trânsito e aí você tem que fazer as coisas rápido, porque se você não fizer rápido, vem outro e bate em você. Se você não mudar de faixa logo, o motoqueiro vem e destrói o seu retrovisor, né? Então ele está sempre buzinando. Você tá na Marginal Tietê, né? Você está próximo da Anhanguera, o motoqueiro está aqui na Aricanduva, ele está buzinando porque ele quer passar por você, né? Então é uma cidade que está sempre te empurrando, E aí a gente entra nesse fluxo e a gente também entra nesse frenesi, e a gente não para, a gente não consegue parar, a gente não consegue contemplar, a gente não consegue respirar.
Então eu quero convidar você também a ter esse tempo de respiro, ter esse tempo de, sabe, opa, peraí, eu não vou correr agora. Agora não é hora de correr. Agora é hora de olhar para aquilo que Deus fez. Talvez tenha uma árvore na frente da sua casa, ou tem uma planta na sua casa. Às vezes vem um passarinho, Deus manda um passarinho ir lá no seu quintal. Ao invés de você espantar aquele pássaro, fica olhando para ele. E ao olhar para ele, volte-se para o Criador daquele pássaro, para o Criador daquela árvore, para o Criador daquela planta. Ao perceber a brisa batendo no seu rosto, adore o Senhor que te mandou essa brisa. Pare um pouco. Contemple o Senhor, adore o Senhor e veja quão magnífico e poderoso Ele é. Amém? Amém. Eu gostaria que nós orássemos. Senhor Deus, como é maravilhoso o Teu santo nome, como disse Davi. E nós te pedimos que, assim como Davi, que olhou para o Senhor, viu quão poderoso Tu és, e Davi também olhou para a criação, e ao contemplar a criação, ele viu como ele mesmo era pequeno, insignificante, mas que nessa pequenez e insignificância, ele também percebeu que o Senhor derramou sobre ele uma grande honra e uma grande glória que está derramada sobre toda a humanidade. Ainda que muitos não reconheçam e não vivam segundo esta honra e dignidade, o Senhor deu esta honra e dignidade para o homem. E esta honra traz consigo uma responsabilidade para com a Tua criação. Que nós possamos aprender com Davi, a olharmos para o que o Senhor criou e nos voltarmos completamente para Ti em adoração, em louvor, em reverência e em temor. Nos ajude, Senhor, a parar um pouco e olhar para aquilo que o Senhor criou. Nos ajude a contemplar a Tua majestade também por meio daquilo que o Senhor criou. Sabemos claramente que nós não vamos conhecer o Senhor profundamente e plenamente por meio da criação. É por meio da Tua palavra que nós te conhecemos. O Senhor se revela a nós por meio das Escrituras. Mas através da criação, nós vemos quão amoroso o Senhor é. Por meio da criação nós vemos quão poderoso Tu és. Por meio da criação nós vemos quão magnífico Tu és. E nós vemos que não há necessidade de sermos profundamente cultos para conhecer e reconhecer esta majestade. Porque até os pequeninos e os bebês recebem de Ti esta capacidade, a capacidade de reconhecer que o Senhor é um Deus poderoso. Que nós olhemos para nós mesmos e para o mundo a partir da perspectiva da Tua magnitude, da Tua majestade, do Teu poder. Ajuda-nos nisso, Pai. Ajuda-nos a cuidar da Tua criação. Ajuda-nos a administrarmos aquilo que o Senhor fez. Ajuda-nos, ó Pai, para cuidarmos bem das pessoas dessa igreja, das pessoas da nossa família, das pessoas que fazem parte dos nossos familiares, dos nossos amigos, colegas de trabalho. Ajuda-nos, ó Pai, a cuidarmos das pessoas que chegam até nós e que muitas vezes estão muito necessitadas
estão rindo, mas os seus olhos estão tristes. Ajuda-nos a olharmos nos olhos das pessoas e perceber a necessidade que elas têm do Senhor, e ajuda-nos a darmos o Senhor para essas pessoas, para que seus olhos, ó Deus, os olhos dessas pessoas possam voltar a ter esperança, e que as palavras dos nossos lábios possam produzir vida àqueles que nos ouvem. É o que nós pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tua santidade